E aí, galerinha do canal do PC TI. Então, a primeira vez, né, que eu estou aparecendo aqui, né, no canal, então já merece um like aí, né. Gostaria de estar passando para vocês aqui, né, um conteúdo bem diferenciado. Garanto para vocês que esse conteúdo desse vídeo não tem em nenhum outro canal e que vocês possam assistir até o final. Vai ficar um pouquinho grande, mas para mim poder falar tudo o que eu quero nesse vídeo, eu teria que dividir ele em dois para ficar, né, não tão grande, mas eu preferi fazer em um só, mesmo que fique um pouquinho grande, mas pelo menos fica muito bem explicado num vídeo só. Então, pessoal, tá aí, eu recentemente aí, né, desfiz aí da Roananzi F8 que eu tinha, né, eu já tive outras placas, já tive ATF, já tive F8, já tive Machinist. E recentemente eu consegui fazer esse upgrade aí para um original. Apesar de que essa placa aqui é uma placa que está começando a aparecer agora, mas ela já tem bastante tempo no mercado, né? Ela é uma placa Owen, né? Ela é uma placa aí, digamos que de teste, né? Igual aqueles processadores, o Xeon 11 ali versão QS, versão ACE. Então ela é uma placa ali de teste, ela não é um produto final. Essa placa tem uma outra concorrente que é parecida com ela, que eu vou, né, essa aqui é o modelo S04 e tem o modelo S01, que é essa placa aqui. Elas são produtos derivados, né, de teste, né, como eu já disse, um produto Owen. Ele não é a versão final da placa, ela falta alguns componentes que a versão final, a versão original vai ter. Então, né, como eu adquiri essa placa aqui, então essa é a minha placa. Hoje nós vamos estar discorrendo aí sobre algumas placas parecidas com ela e que com modificações aí de BIOS, né? Essa placa aqui, tanto como a S01 também, a S04 também aceita. Eu troquei algumas ideias aí com algumas pessoas, também, né, um canal aí bem conhecido do Minecraft. Troquei algumas ideias com ele, também fez alteração de BIOS na placa dele, que é a mesma dessa, S04. E, consequentemente, é o que nós vamos discorrer nesse vídeo. Então, pessoal, essa placa-mãe aqui, ela tem uma opção na BIOS que quando você entra, ela mostra como se fosse um desenho da sua placa original. Então, a placa original dessa S04 seria a A9 SLI. Vocês podem reparar que praticamente a mesma placa. A disposição dos componentes aqui, ó, são os mesmos. O heatsink aqui, ó, é igual o formato. Mas algumas coisas ela não tem. Vocês podem reparar que ela tem um dual BIOS, ela tem um debug card, ela tem, né, os botãozinhos na PCB de power e de reset. A S04 lá, ela só tem um rumo, ela não tem, ó. Aqui é só o desenho gravado na PCB. Trocando algumas ideias com alguns fóruns aí, alguns russos, teve um que até estava comprando separadamente e estava soldando na placa os componentes que faltavam e ele disse que funcionava perfeitamente. Aqui ela só tem uma BIOS que está bem aqui. Aqui você pode fazer a solda da outra BIOS que vai funcionar corretamente, segundo o gringo lá que eu estava trocando ideia com ele. Então é isso aí, pessoal, né? A placa é idêntica à versão final, mas muda, né, pouca coisa, faltando alguns componentes, alguns detalhes, né? Não tem a logo, né? Não tem ali essa carenagem. Mas quando você clica na opção que eu te falei que tem na BIOS, que ela mostra qual que é a sua versão final, ela mostra exatamente a placa neste formato. Quando você entra nesse aqui, Board Explorer, ela vai mostrar que a placa-mãe é a mesma X99A SLI, a do site. É a mesma placa. Aqui onde está essas opções meio esbranquiçadas,
se eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar algumas opções, tipo do que está sendo usado, entendeu? Vou colocar a câmera aqui, vou... Aqui é a porta que está sendo usada. E mostra as portas que está sendo usada. Não tem nada aqui, ó, as portas que está sendo usada. O M2 sendo usado. A placa de vídeo está sendo usada, o processador. Ele deveria mostrar a temperatura, mas é um pouco bugado, então não mostra. Aqui ele está mostrando que a bomba do water cooler está ligada, vocês podem ver lá a rotação dela. Está rodando em 1982 RPM. Então é isso aí, quando vocês passam o mouse ali, ó, vai mostrar que eu tô com um cooler fan conectado. Então dá pra vocês verem ali no cantinho, ó, tá com a rotação de 1015 RPM. É isso aí, pessoal. Aqui não tem muita coisa pra ficar mostrando, que Formato eu queria deitado, mostrar. né? E ali você pode conferir que vai estar o mesmo nome nela. Isso até antes de você trocar a BIOS, né? Logicamente. Já no modelo S01, ela é mais compatível ali com a SLI, modelo. Ela tem dois modelos, né? Vocês podem reparar que aqui ó, o Redsync também é o mesmo formato, disposição ali ó, das PCI é bem parecido também, ó, mesmo formato Redsync. Então, né, assim, essa seria provavelmente a versão final da S01 ou essa aqui também. O engraçado é que são três modelos, que é o que eu vou discorrer sobre isso agora. A BIOS dessa ASLI, ela vem um bloco de nota na atualização da BIOS. A BIOS dela, ela funciona tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa e quanto nessa. Isso é muito engraçado. Só que o que acontece? Quando você injeta a BIOS dessa que é de 2018 na S04 ou na S01, ocorre um bug da atualização da BIOS. Tudo que você vai fazer na BIOS, ela trava. Isso eu vou explicar mais para frente, um pouquinho mais detalhado. Ocorre alguns travamentos, mas assim, ela trava e você tem que dar um Ctrl Alt Delete para ela poder, né, reiniciar e aplicar as opções que você alterou na BIOS. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, como a minha placa-mãe originalmente é essa daqui, o MyConst, né, tem uma placa-mãe igual essa, S04, e ele injetou a BIOS da SLI Plus. Aqui, você olhando assim, aparentemente não tem muita diferença para a SLI Plus, que praticamente é a mesma placa-mãe. Olhando assim, eu não consegui ver muita diferença, principalmente olhando as características, né, do site. Quando você vai lá e olha as opções, né, que a placa tem, quais são suas configurações, são praticamente idênticas. Então eu mesmo não consegui aí discernir bem qual que são as diferenças. Agora sim, essa aqui é um pouco mais simples, ela tem um pouco de diferença para essa aqui, mas aparentemente de BIOS as três placas são totalmente iguais. Tanto, né, essas aqui que são versões OEM, né, não são a versão final da placa, mas elas também aceitam a BIOS de qualquer uma das três. Mas o que acontece? Tanto a S01 como a S04 só aceita atualização de BIOS da modelo ASLI. E eles não aceitam o modelo da ASLI Plus e nem da SSLI Plus normalmente, porque ocorre um travamento no M-Flash da placa-mãe. Você não consegue mais atualizar depois que você troca a BIOS dela para esse modelo. Então, para você trocar a BIOS para este modelo ou para este modelo, você tem que usar o gravador EEPROM, né?
para você conseguir. E foi isso que o Minecraft fez na placa dele. Ele usou, né, o CH3 a EEPROM e atualizou a BIOS da S04 dele. Mas eu, né, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, quebrando a cabeça ali, né, e aprendendo ali sobre as modificações de BIOS de placa. Então, né, eu tô passando aqui um conteúdo totalmente diferenciado, que não tem em nenhum outro canal. Eu tenho duas atualizações de BIOS para essa placa aqui, sem precisar de regravador EEPROM. Eu consegui fazer uma modificação atualizada dessa BIOS para S04 e posteriormente também eu tenho uma atualização do modelo S, SLI Plus, que deveria usar um programador, né, EEPROM para poder regravar a BIOS dela, mas aqui eu descobri uma forma de fazer a regravação sem usar o programador, que é o que eu vou estar decorrendo nesse vídeo. Então, pessoal, aqui vai estar, vou mostrar aqui para vocês como é que a BIOS dela vem, né, a BIOS vem compactada. Ela vai vir nessa pastinha aqui. Quando você abre a BIOS, né, ela tem esse formato aqui totalmente diferente, né, porque a placa mãe em si, ela já injeta a BIOS. Então, essa aqui é o bloco de nota que eu falei para vocês. E esses aqui são os modelos que essa BIOS pode, né, ser atualizada. Então vocês podem ver aí que a minha placa mãe S04 não está neste modelo. Então, né, junto aqui com vocês eu vou estar mostrando que eu vou baixar a BIOS, né, com suporte da modelo ASLI, que seria o mesmo modelo da S04. Não baixem a versão beta, porque essa versão beta eu testei e está muito bugada. Então, né, vou baixar aqui para vocês verem a versão mais utilizada, que seria final 330. Então, pessoal, vou extrair aqui e vou estar mostrando novamente o bloco de nota. Tá aqui, ó. Essa BIOS, ela pode ser compatível com todas essas placas-mãe. X99A, modelo A, Tomahawk, modelo A SLI, né, que é a que eu acabei de mostrar, modelo S04A, que seria esse modelo aqui, seria este modelo. Então, o modelo S04, que é esse modelo aqui, a única diferença desse modelo S04A para esse modelo S04 MS7A54 é alguns detalhezinhos, igual eu falei, alguns componentes que tem em uma placa e não tem na outra, mas a placa praticamente é a mesma. Então nós temos aí, né, 4 versões de placa que aceitam essa BIOS. E ela pode ser atualizada diretamente na placa-mãe, na opção chamada M-Flash da placa-mãe. Só que aí o que acontece? Quando você atualiza, a placa, né, ocorre um bug e trava. Quando a placa ocorre esse bug e trava, todas as opções depois que você modificar na BIOS vai ocorrer esse congelamento. Então você vai ter que dar um Alt, um Ctrl Alt Delete para poder, né, aplicar e o computador será reiniciado. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de mostrar para vocês aí a diferença, né, das placas mãe e vou mostrar para vocês como é feita a modificação da BIOS agora. No caso, digamos aqui que eu quero injetar a BIOS do modelo SLI, que é essa BIOS aqui, é a BIOS do modelo SLI Plus. Então, como ela tem né, uma versão aqui totalmente diferente da BIOS, eu preciso modificar essa BIOS para mim conseguir injetar ela. Então,
eu vou precisar de um programa específico, que é o UFI Tool. Tenho que abrir como administrador. Eu vou abrir a BIOS que eu quero modificar. Pronto, aqui eu estou com a BIOS aberta, então como eu vou fazer a modificação? É coisa muito simples. Esse passo aqui é para você não precisar de usar o regravador, né, a EPROM CH3. Isso eu descobri quebrando muita cabeça e pesquisando bastante, porque todo mundo que eu procurei na gringa, todo mundo que atualizou a BIOS teve que usar um regravador EPROM. Não estou falando que eu sou melhor do que os outros, ou que eu sei mais do que os outros, né, mas eu garanto que vocês não vão encontrar esse conteúdo em nenhum outro lugar na internet, porque é muito exclusivo. Então aqui, ó, mostrando novamente, vocês vão aqui em Action, Imagem, Extract. Aqui vocês vão modificar a BIOS, vocês vão modificar a escrita da BIOS. Então, como eu quero a BIOS.bin, por que .bin? Porque eu vou usar o FTP para fazer essa modificação. Eu estou mudando a linguagem da BIOS. Então vou colocar lá, né? x99.bin. Eu vou salvar na área de trabalho. Então aqui já tem a nossa BIOS modificada, né? Que é a BIOS da SLI Plus. Então vou jogar aqui dentro. Beleza. As duas BIOS são a mesma coisa, a versão é diferente, né? Que nós modificamos a estrutura da BIOS, mas ela continua sendo a mesma BIOS com todas as características originais. Então nós vamos precisar, né, do FTP para poder fazer essa modificação. Então já tenho aqui duas BIOS modificadas, né, que eu vou tirar daqui e salvar. O que nós vamos precisar? Com o FTP em mãos, nós vamos ter que fazer aí, né, um dump. Como que é o dump? É aí onde está o negócio agora. Vocês vão colocar o FTP na área de trabalho, vão executar o CMD como administrador, vai dar um CD, espaço, caminho da pasta, onde está o FTP. Aqui, né, vocês vão dar o comando dump, .bat. Ele vai fazer a gravação da BIOS que está na sua placa-mãe, independente de qual que seja. Nós vamos criar o arquivo. Esse procedimento aqui, pessoal, ele só funciona para placas que tenham características de PCB igual. Então a PCB dessa placa S04 quanto da S01 é totalmente igual quanto da ASLI, né, da ASLI Plus e da SLI Plus também. A PCB, a característica da PCB, componente, o chip e todas as demais opções ali da placa são totalmente iguais de todas. Então, devido a isso, eu descobri que eu não preciso fazer a gravação usando o gravador EPROM. Eu posso criar, né, modificar como eu fiz aqui, usando o FI Tool, eu posso modificar a BIOS e injetar pelo FTP. O FTP é um programa que sobrescreve a BIOS original. E eu descobri isso, né, quebrando um pouquinho a cabeça, parando para pensar, não, se o FTP ele sobrescreve um arquivo original da BIOS e as placas-mães são totalmente iguais, não tem por que usar um gravador EPROM. As placas-mães têm a PCB igual, as BIOS praticamente são igual. Eu vou dar um jeito de modificar a BIOS para mim já tá pelo FTP, porque o FTP também é um gravador tipo o EPROM. Né? Então eu fiquei matutando isso na cabeça. E peguei e comecei a fazer os testes e deram certo. Como eu fiz aqui, né? Já vocês podem ver que já está aqui o arquivo. Essa aqui é o arquivo que já está injetado, né? Seria minha BIOS original, então eu vou apagá-lo.
porque nós não vai precisar, então, né, como eu já tenho ele, vocês podem guardar aí como um backup. Eu vou na pasta da BIOS que eu modifiquei, vou pegar o arquivo modificado da placa-mãe que eu quero, vou jogar lá dentro, né, como se fosse o arquivo original. Eu volto aqui no FTP, dou um flash.bat e injeto a BIOS novamente. Eu não vou dar Enter, né, porque minha BIOS já está injetada. Mas é só isso, pessoal. Vai fazer o processo vai demorar um pouco mais do que o normal, porque você está injetando uma BIOS diferente do que está na sua placa-mãe. Aqui tem um ponto específico. Quando você fizer isso, faz sem a bateria na placa-mãe. Quando o processo terminar, você desliga o computador e espera ele resetar a BIOS em alguns segundos, sem a bateria e sem energia né, na fonte, para ele resetar ali as configurações. Não vai dar certo se você pegar e reiniciar o computador, for na BIOS e apertar ali o default reset ou o reset default ou o que tiver lá, entendeu? Não vai funcionar. Você tem que fazer esse procedimento aqui sem a bateria na placa mãe, desligar o computador. Estou repetindo novamente, é desligar o computador para não ocorrer um travamento da placa, porque o certo seria você usar, né, o programa, né, da EPROM, que é o regravador de CH3. Então você desliga a máquina para não ocorrer travamento na BIOS. Você vai desligar, vai cortar a energia, vai esperar ali uns minutos, vai estar sem a pilha, sua placa mãe. Ligando novamente, você vai ver que já vai ter mudado a BIOS para a BIOS que você injetou. Esse procedimento também pode ser feito em placas mães de PCB idênticas, como o Huanan TF, Huanan F8 e a Jinshan D8. A Jinshan D8 aceita também a BIOS da TF e da F8, então consequentemente você pode fazer esse mesmo processo aqui para quem tem aí uma Jinshan D8, não precisa, né, de um regravador. Então, pessoal, nessa parte do vídeo aí, era isso que eu gostaria de explicar. Vou estar aí passando aí para a segunda parte, né, mostrando a área da BIOS. E é isso aí, valeu galera, muito obrigado aí. Outro canal. De volta aqui na minha placa mãe, vocês podem ver que eu estou usando outra BIOS, que não é a BIOS que eu mencionei agora no começo do vídeo. Então eu peço para vocês assistir bem o vídeo, ver aí direitinho o vídeo inteiro, para ficar bem, né, bem explicativo. Vocês podem ver que eu estou usando aí, ó, um X99A SLI Plus. É um outro modelo que eu ainda vou estar mostrando aqui. Então eu estou injetando de um modo diferente. Eu estou fazendo um teste de um modo aí, da qual não precisa do programador EPROM, a não ser se você, né, conseguir, por muito azar, ficar com algum erro, um loop infinito na BIOS na hora da programação. Mas é totalmente aí viável fazer da forma que eu estou fazendo, né? Funciona muito bem para placas mães originais. Então tá aí, ó, totalmente funcional. Todas as opções da BIOS funcionam. Totalmente operacional a BIOS aí. Todas as opções funcionando corretamente. As opções de overclock também mudaram um pouco nessa versão aqui. Mais opções aí para poder trabalhar.
O design é bem parecido, né, entre as placas em si. Lembrando aí, né, que você pode movimentar na BIOS com o mouse. Muito interessante fazer isso. Então é isso aí, pessoal. Não quero alongar muito, porque ainda nessa parte